Os mosquitos da família Culicidae podem ser classificados de várias maneiras. Na taxonomia tradicional, os mosquitos pertencem ao reino Animalia, ao filo Arthropoda, à classe Insecta, à ordem Diptera e à família Culicidae. Dentro dessa família, as principais subfamílias são Anophelia. Os mosquitos desse gênero, os Anopheles, são transmissores associados normalmente à malária. Temos também o Culicinae, que inclui os gêneros Culex e Aedes, responsáveis por doenças como dengue, zika e chikungunya. Logo, existem também classificações por ecologia e comportamento. Temos 3 mosquitos urbanos, como os Aedes aegypti, que vivem em áreas urbanas e se reproduzem normalmente em água acumulada. Temos os mosquitos rurais ou silvestres, como os Anápolis, encontrados em ambientes naturais como rios e lagoas. E temos os mosquitos migratórios, como os Culex, que podem se deslocar por grandes distâncias entre ambientes urbanos e rurais. Com relação à classificação por transmissão de doenças, os mosquitos podem ser classificados conforme a sua capacidade de transmitir doenças, como alguns sendo vetores importantes de doenças como malária, dengue e febre amarela, enquanto outros não têm relevância médica nesse aspecto de capacidade de transmissão de doenças. Quanto à morfologia, o mosquito é constituído por uma cabeça, um tórax e um abdômen, sendo o corpo composto de uma série de segmentos. A cabeça é, na sua maior parte, feita dos olhos e probóscide. Cada olho é constituído por muitas e minúsculas lentes que formam um olho composto. Este tipo de olho permite um grande campo de visão que facilita a detecção de movimentos, sendo o probóscide o aparelho perfurante usado para sugar sangue de suas presas. O tórax tem um par de asas e um par de halteres. No abdômen se encontra o intestino posterior e as gônadas. Os culicídeos têm dimorfismo sexual acentuado, ou seja, podem ser bem diferenciados. Os culicídeos têm um par de asas e um par de halteres, mas as fêmeas são mais corpulentas que os machos e também têm antenas pilosas, enquanto eles têm antenas plumosas. As fêmeas são hematófagas, ou seja, sugam sangue de outros animais, sendo as responsáveis pela transmissão de doenças como a dengue, por exemplo. O ciclo biológico dos mosquitos do gênero Aedes inclui 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. Esse ciclo pode ocorrer rapidamente, variando de 7 a 10 dias em condições favoráveis. As fases do ciclo biológico são: ovo. A fêmea deposita seus ovos em locais com água parada, preferencialmente em recipientes como pneus, vasos e caixas d'água. Os ovos podem sobreviver por meses em superfícies secas e eclodem quando entram em contato com a água. Larva. Após a eclosão, a larva vive na água e passa por 4 estágios de crescimento. Movimenta-se constantemente e se alimenta de micro-organismos e matéria orgânica. Pupa. A fase pupal também corre na água, mas a pupa não se alimenta. Essa fase dura de 1 a 3 dias e nesse período ocorre a transformação para a forma adulta. Adulto. Após emergir da pupa, o mosquito adulto seca suas asas e está pronto para voar. O macho se alimenta de seiva vegetal, enquanto a fêmea precisa de sangue para produzir os ovos. A fêmea pode viver de 30 a 45 dias, enquanto os machos vivem menos. A reprodução dos Aedes depende da presença de água limpa parada, por isso a eliminação desses criadores é a principal estratégia no combate à sua proliferação. Os culicídeos, conhecidos popularmente como mosquitos, pernilongos e muriçocas, têm interesse para a saúde pública pelos transtornos que causam ou participarem na transmissão de doenças como dengue, febre amarela, malária, filarose e encefalites. Além disso, as ações por parte da administração pública são muito importantes, pois é de responsabilidade da mesma fiscalizar terrenos, casas, fábricas e outros locais que sejam potenciais de criadores do mosquito, inclusive as próprias instalações da administração pública nos níveis municipais, estadual e federal. Finalmente, outra ação importante é o saneamento básico, que ainda é muito precário em cidades e regiões do Brasil, em que, por conta desse problema, os criadores do mosquito também estão muito presentes. O gênero Aedes compreende diversas espécies de mosquitos, algumas das quais são de grande importância médica devido à sua capacidade de transmitir doenças aos seres humanos. As principais espécies do Aedes no Brasil incluem Aedes aegypti, é o vetor primário de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Caracteriza-se por possuir marcações brancas nas pernas e no dorso, formando um desenho em forma de lira. O Aedes albopictus, conhecido como mosquito tigre asiático, também pode transmitir dengue, zika, chikungunya. Apresenta listras brancas e pretas no corpo e nas pernas, sendo originário da Ásia, mas atualmente é encontrado em diversas partes do mundo.
Os métodos de controle desse vetor visam principalmente a busca para prevenir a propagação de doenças. Evitar a transmissão do arbovirus é fundamental para isso, e o Ministério da Saúde recomenda o uso de telas e repelentes para os pacientes durante o período de viremia, evitando assim a propagação do vírus em pessoas próximas. Podemos citar ainda alguns métodos de controle, como o mecânico, que seria basicamente eliminar os criadouros desse vetor, como pneus, materiais recicláveis e outros resíduos que podem contribuir para sua proliferação. Esse tipo de controle interrompe diretamente o ciclo biológico do Aedes. A legal, que ocorre quando uma instituição promove medidas de controle, como por exemplo a portaria do Ministério da Saúde, número 2142 de 2008, que normaliza e direciona a atividade de vigilância sanitária, bem como ações de prevenção e controle. O químico, que se baseia no uso de inseticidas de acordo com a fase de vida e hábitos do vetor. Eles podem ser classificados como larvicidas para a fase de larvas ou adulticidas para insetos adultos. Também de acordo com a aplicação, sendo ela residual, quando o inseticida mata o vetor por contato, ou aplicação espacial, mais conhecido como fumacê, que mata o vetor por partículas de inseticidas no ar.